Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui na página Que Caritomene. Hoje a 17ª meditação de Santo Tomás de Aquino na Quaresma. Estamos chegando já na metade da Quaresma. Hoje, Sexta-feira Santa, dia do Sagrado Coração de Jesus. E falaremos de um tema muito bonito que com certeza repousou por muitos momentos ali esse coração de Deus. Esse coração de Deus que foi dilacerado pelos homens, mas divinizado pelo Espírito Santo naquele momento do sudário, onde ele ficou aqueles poucos dias repousando ali. Antes da gente começar a nossa meditação, queria dar um aviso que esse canal, ele é um canal todo de Deus, né? Não sou eu sou um instrumento aqui. Então, caso vocês estejam entrando agora, é muito legal, acompanha um vídeo, dá a sequência, né? Porque na nossa vida é todo um caminho espiritual. Então, como são vídeos diários, né? Se você perder um ou outro, vai seguindo adiante. É como na nossa vida. Às vezes é um dia mais difícil, é um dia que a gente não consegue parar para rezar, aí a gente precisa, no dia seguinte, prosseguir e dar sequência, né? E assim, por exemplo, já tem pessoas que estão maratonando os outros vídeos, né? Como se fosse um preceito de Quaresma, né? Acompanhar essas meditações de Santo Tomás, meditações da paixão, da morte, né? De Jesus. Então é sempre importante. Vem do seu jeito. Vem da forma que você está. Se você está cansada, vem. Se você está sem óculos, como eu vim ontem, vem sem óculos. Se você está hoje mais suado, como eu estou, porque rezei o rosário, boa parte dele correndo lá embaixo. Então, assim, é tudo um caminhar individual. É igual a nossa conversão, ela tem que ser diária. E a nossa santidade, esse caminho, é também individual. É da tua forma, do seu jeito, tá bom? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, depois do segundo domingo da Quaresma, a gente vai falar sobre o Santo Sudário. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol branco e depositou-o no seu sepulcro novo. Mateus 27, versículo 59. José de Arimateia, né? Não foi São José, foi José de Arimateia. Pegou o corpo da cruz, envolveu nesse lençol branco e depositou lá naquele sepulcro novo, onde nunca tinha entrado nenhum corpo. Então vamos meditar. O que Santo Tomás diz? Por este sudário designam-se três coisas em sentido místico. A carne puríssima de Cristo, feito de linho, que se embranquece com muita pressão, o sudário representa a carne de Cristo, que chega ao avor da ressurreição pela violência. Conforme o Evangelho, Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos. Atos 17, versículo 3. O segundo ponto é a igreja que não tenha mancha nem ruga. É o que representa este linho, fiado com diversas linhas, né? Cristo constitui a igreja nesse período terreno dele, né, nesses momentos, e essa igreja que somos nós foi constituída assim, pura, sem mancha, né, toda original, para que ele faça a obra em nós. Então esses linhos representam todos nós que estamos aqui nesse caminho de vida. O terceiro ponto é a consciência pura, é onde Cristo repousa, né? Ele repousou num sudário branco, limpo, puro, e ali ficou a sua consciência, o seu coração, e todo esse amor que ele tinha está ali depositado. E a gente tem até imagens hoje do sudário, né? O segundo ponto, depois desses três sentidos místicos que São Tomás quis dar, ele vai lembrar de Mateus 27, versículo 59. E depositou-o no santo sepulcro novo. O texto diz, de início, que o sepulcro não era seu. E é muito conveniente que aquele que morrera pelos pecados dos outros fosse sepultado em um sepulcro alheio. Não era ali preparado para Jesus, mas era um sepulcro vazio, sem ninguém, pronto para recebê-lo. O texto diz que o sepulcro era novo,
pois se outros corpos tivessem sido depositados aí, não se saberia qual tinha ressuscitado. Imagina se tivesse vários corpos lá, ninguém ia saber qual que era o corpo que não estaria mais ali. Teria que fazer identificação e tudo. Naquela época não era tão organizado essas numerações como hoje, por exemplo, nos nossos cemitérios. Está tudo bem separadinho, qual é o nome, qual foi o ano do falecimento, o do nascimento. Outra razão é que aquele que nasceu de uma virgem tática, da sua mãe puríssima, mãe santíssima, Nossa Senhora, convinha ser sepultado num sepulcro novo. Assim como no ventre de Maria não houve ninguém antes ou depois dele. Né? A Imaculada Conceição de Virgindade Perpétua esteve com seu útero puro, sem nenhum momento ter sido habitado por ninguém e habitou simplesmente por Deus. Né? Do mesmo modo, para significar ainda que Cristo habita pela fé, escondido na alma renovada, disse em Efésios 3,17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Pela sua fé, Cristo vai habitar no coração de cada um de nós, né, que somos a igreja dele. E São João acrescenta no capítulo 18, versículo 41, ora, no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo. É digno de nota que Jesus, capturado num jardim, né, foi no jardim, ele foi capturado ali naquele momento do jardim, né, naquela guerra ali com os soldados romanos, a fuga dos seus amigos, e naquele momento ali ele que foi capturado nesse jardim, né, e ele tenha sofrido em sua paixão e sido sepultado também num jardim. Né? A paixão dele foi toda lá no Monte Calvário, naquele local, e foi sepultado próximo dali, também num jardim. Né? Como que para significar que pela virtude dessa sua paixão, somos também libertados do pecado que Adão, no jardim das delícias, lá no Éden, cometeu. E que é por Jesus que a igreja é consagrada. Ela que é como o jardim fechado do Cântico dos Cânticos. Então é bonito esses momentos importantes, que jardim é um local de beleza, de flores, de aromas, até mesmo de pureza, e Jesus tenha tido esses momentos exatamente para nos libertar do pecado, né? Esses momentos também difíceis, em momentos de morte e depois a sua ressurreição, que também configura o momento do pecado, do primeiro pecado, o local onde Adão cometeu. Né? Então ali ele está também representativamente nos configurando aos nossos primeiros pais e nos limpando desse pecado que foi criado. Então essa foi a 17ª meditação de Santo Tomás. Curta, compartilha, se inscreva no canal se não se inscreveu, me pede o e-book do livro e a gente vai continuando nesse itinerário quaresmal que nos propõe Santo Tomás. E que Deus sempre vos abençoe.